Fala galera do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o helenismo, que é o capítulo 17, beleza? Capítulo 17, vamos falar sobre o helenismo. Mas eu quero agradecer, ou melhor, parabenizar todos que estão fazendo as atividades, enviando direitinho, Quero parabenizar todos vocês e dizer que pedir, na verdade, aí que vocês curtam o vídeo, deixem nos comentários dúvidas ou sugestões, tá bom? Então é o seguinte, falando sobre o capítulo 17, que é sobre o helenismo, ele vem da palavra grega elizen, que quer dizer viver como grego, beleza? Então, o helenismo, ele já falando um pouco sobre viver como grego, ele é baseado em cultura, tá bom? Mas antes de nós começarmos a falar sobre o helenismo, vamos voltar um pouquinho na história e entender o porquê falarmos desse período histórico. A nossa apostila ela já inicia falando um pouco sobre as guerras médicas, tá? Que foi e que levou Atenas à sua hegemonia política e também hegemonia militar, tá bom? Então, o que foram as guerras médicas? Foi a guerra da Grécia contra os persas, beleza? Então, os gregos e os persas lutaram entre si, primeiro lá com as guerras médicas, a primeira vez que foi com Dário I, que tentou lutar contra os gregos e foi vencido por eles. E aí Xerxes, seu filho, ele tenta vir contra os gregos, só que ele vem com um exército muito maior, tá? E ele consegue imprimir uma vitória muito forte sobre os gregos no início, né? Aí você tem até aquela parte dos 300 de Esparta, que lutaram contra Xerxes, conseguiram segurar os exércitos de Xerxes ali nas Termópilas durante um tempo, tá? Conseguiram segurar, mas não venceram o exército de acordo também com a quantidade de pessoas que os persas tinham. E aí, os atenienses, eles fazem uma aliança entre as cidades gregas para lutar contra os persas. Essa aliança passa a se chamar Liga dos Delos, tá? E essa Liga dos Delos reunia essas cidades atenienses, essas cidades gregas, onde eles conseguiram fazer frente aos persas, venceram os persas, tá? Mas os atenienses, utilizando essa ideia, essa desculpa de que eles precisavam manter essa unidade militar contra os inimigos que viessem de fora, eles resolveram fortalecer essa Liga dos Delos. Fortalecendo essa Liga dos Delos, eles começaram a cobrar impostos dessas outras cidades que não davam somente um suporte militar, mas sim começaram a cobrar tributos. Isso fez com que os atenienses ficassem mais ricos, com mais poder, mais riqueza, e isso criou aí nos atenienses o que nós chamamos de hegemonia entre os gregos, porque os atenienses cresceram muito durante esse período na construção de templos, melhoraram muito a sua cidade, ampliaram seus territórios e também o poder militar ateniense cresceu muito. Não satisfeito com isso, tá? Essas foram as guerras médicas, tá? Vitória dos gregos. Não satisfeito com isso, a cidade de Esparta, que ficava que ficava na região do Peloponeso, eles resolvem montar uma resistência à cidade de Atenas, onde eles fizeram a Liga do Peloponeso, tá? Que era a união das cidades dali do Peloponeso contra os gregos, contra os atenienses, tá bom? E aí eles lutaram contra os atenienses, Essa batalha ficou conhecida como Guerra do Peloponeso, tá? E essa guerra, essa guerra do Peloponeso, lá que está lá na página 20, essa guerra do Peloponeso se arrastou por vários anos, tá? Onde os
esse combate ferrenho entre os atenienses e espartanos fizeram muitas vítimas, né? E também, na verdade, quem perdeu mais foi o povo grego no geral, tá? Porque a Guerra do Peloponeso trouxe a vitória à Esparta, mas trouxe um preço muito grande. Por que um preço muito grande? Porque Esparta venceu a guerra, mas as cidades gregas ficaram destruídas. Destruídas essas cidades gregas, onde, a partir de certo momento, Filipe II, que era o rei da Macedônia, que era uma região, um reino que ficava ao norte da Grécia, Filipe II resolve montar um exército e ele começa a se organizar porque ele tinha o intuito de montar um grande império macedônico. Mas ele falece antes de iniciar o processo. E aí seu filho, Alexandre, ele resolve dar continuidade aos intentos do pai. E ele dá prosseguimento a esse exército e ele consegue dominar a Grécia, porque a Grécia estava destruída, a Grécia estava fraca, fragilizada devido às guerras internas. E Alexandre consegue dominar a Grécia. Ele domina a Grécia, domina também todos os territórios que eram antes pertencentes à Pérsia, ao Império Persa. Por quê? Porque ele enfrenta diretamente os territórios dominados pelos persas. E ele consegue vencer, e ele consegue dominar os territórios pertencentes aos persas, e ele vai além. Ele consegue dominar o Egito, também ele consegue se estender até o norte da Índia. Ele controla todo o território do mundo antigo naquele momento. E Alexandre, ele se torna um grande imperador daquela época. Ele criava, né, por exemplo, ele criou a cidade de Alexandria, às margens do rio Nilo, onde se tornou um grande centro cultural daquela época. Também a cidade de Babilônia se tornou um grande centro cultural. E é importante nós citarmos que o grande sucesso de Alexandre foi a liberdade que ele dava, religiosa, e também liberdade cultural aos povos que ele dominava. Só que, quando nós falamos de helenismo, tá, que eu falei sobre a origem da palavra ser viver como grego, quando nós falamos sobre helenismo, o helenismo foi a fusão da cultura oriental e a cultura ocidental, a cultura grega e a cultura oriental. A união dessas duas culturas formaram a cultura helenística, tá? A cultura helenística era a união dessas culturas, tanto ateniense quanto também a cultura oriental. É importante nós falarmos que a cultura helenística ela ultrapassou barreiras. Por exemplo, o cristianismo ele sofreu uma influência muito grande da cultura helenística. Hoje, nós sabemos que muitos dos escritos do Novo Testamento foram feitos através do mundo grego, foram traduzidos aí, né, escritos em grego, tá? Então é muito importante nós falarmos sobre a cultura helenística, porque traz aí a simbiose cultural. Alexandre o Grande utilizava de uma artimanha onde ele incentivava que os soldados dele tivessem as mulheres locais da onde eram dominados, e ele incentivava que parte ou pessoas desse exército tomassem conta desses locais, se juntasse a essa população, se unisse a essas mulheres, pegasse essas mulheres como esposas, justamente para que houvesse uma miscigenação, uma união cultural, porque Alexandre o Grande entendeu que não era somente a questão bélica, a questão de armas,
de dominação armada que traria o sucesso para a sua incursão militar, e sim a dominação cultural. Por isso, Alexandre o Grande foi um grande incentivador da transformação e também da aglomeração de conhecimentos e união entre culturas. Tá? Alexandre o Grande morreu, ele viveu tanto em batalhas que ele morreu novo, com 33 anos. Tá? E todo o seu território foi depois bem fragmentado. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Acho que isso aqui nós fechamos o capítulo 17. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Galera, estamos juntos, façam as atividades que eu mandei para casa e também os conceituais do capítulo 17. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Um abraço.